Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua escritura sagrada, igreja, no livro que escreveu a 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Enquanto o irmão Edivon louvava aquele hino, eu me lembro de um hino que nos fala assim: na jornada dessa vida, dois caminhos há. Um é fácil, largo, vai direto à perdição. Satanás convida e com ele muitos vão, mas eu não quero me perder. No outro caminho estou. Jesus é quem convida, ele conduz a vida. É com Jesus que eu vou. 2 Samuel, igreja, capítulo 23, a partir do versículo 8 da palavra de Deus. Já está junto com a igreja lendo alguns versículos. 2 Samuel, capítulo 23. Espera a igreja encontrar para nós estarmos lendo. Segunda Samuel 23, a partir do versículo 8. Toda a igreja encontrou? Amém. Se falar assim a palavra de Deus. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Barsebete, filho de Tequimoni. O principal dos capitães, esse era Adino, Ezinita, que se opuseram a 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, o filho de Dodom e filho de Aí. Entre os valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, e ali se ajuntaram e pelejaram quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até cansar as mãos e ficar a mão pegada à espada. Aquele dia o Senhor obrou um grande livramento e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Semã, o filho de Agé, Eraíta, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram diante dos filisteus. Esse se pôs no meio daqueles pedaços de terra e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande milagre. Apenas até aqui, igreja do Senhor. Podem sentar? Igreja, essa palavra eu li várias vezes. E confesso para a igreja que todas as vezes que eu li essa palavra, eu olhei para a minha vida. Eu dizia: Senhor, eu já estou vendo que o Senhor está falando comigo. Por quê? Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, Deus já está falando conosco. E eu li essa palavra, igreja do Senhor. E ao meditar essa palavra, nós vamos nos colocar logo diante de uma situação que nós vivemos na nossa vida. A qual? A de lutas, a de batalhas, a de guerras a enfrentar na nossa vida. Mas logo nós vamos perceber que nós somos chamados, escolhidos por Deus. E o que o Senhor disse em sua palavra: eis que vos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpião. Veja que a nossa luta aqui na terra, das coisas que nós vivemos, espirituais ou materialmente, ou mesmo contra nós mesmos, para nós não fazermos aqui algo de errado. Veja que Deus, ele já nos deu autoridade. Veja que os filisteus, veja que os 37 valentes de Davi, eles têm algo muito dentro dele, que ele carrega dentro dele, o Paulo: posição. Ele carrega dentro dele posição para servir ao Senhor. Ou seja, quando o Senhor manda ele descer ao vale, ele desce.
A Bíblia vai dizer que três deles desceu à cova do leão, como está escrito aqui nos 37 valentes de Davi. Vai dizer que eles desceram lá, eles mataram o leão. A Bíblia vai dizer que 3 deles foram lá lutar contra um egípcio. E a Bíblia vai dizer que aquele que foi lutar contra o egípcio, a Bíblia vai dizer que o egípcio estava com a lança, mas a Bíblia vai dizer que ele desceu lá, ele desceu com o cajado. E a Bíblia vai dizer que quando ele desce com os cajados, ele vai até ali onde aquele homem estava com a lança. A Bíblia vai dizer que ele, aquele valente, pegou o seu cajado, tomou a lança e feriu com a lança. Sabe o que é isso? É Deus falando conosco. Sabe o que é isso? É lutas, é situações que vêm sobre mim, sobre a tua vida, que muitas vezes eu e você não estamos numa posição de servo valente do Senhor. Por quê? Porque tem lutas aqui na terra que muitos estão abaixando a cabeça. Tem guerra, tem conflito nas vidas que muitos estão abaixando a cabeça. Estão se esquecendo que eles foram chamados. Estão se esquecendo que eles foram capacitados por Deus. E tem muitos que não querem. Tem muitos que estão sem força para lutar até por Ele mesmo. Sabe o que é isso? Para dar o reino do céu, a Bíblia diz que para nós entrarmos no reino dos céus é tomar da força. E para viver aqui na terra, para ter a promessa e ter a promessa de vida eterna, para ter ela, é preciso viver lutas na vida da terra, aqui na terra. Mas só que tem gente, tem pessoas que não estão conseguindo lutar por si mesmo. Tem pessoas que não estão conseguindo lutar por si mesmo para ter a salvação da vida eterna. Aí como é que eles vão descer ao vale para lutar guerra por alguém? Você é valente, chamado por Deus, escolhido por Deus. A ordenança de Deus foi que Deus te capacitou, te deu autoridade. Mas me deixe falar algo da parte dessa semana, essa noite. Você tem autoridade, mas veja como é que está a sua vida. Por quê? Porque se você é capacitado, você está determinado a enfrentar a situação, não somente a sua, mas de alguém que está passando. Você foi chamado, escolhido por Deus. E muitas vezes você está dizendo: Senhor, como é que eu vou vencer essa luta? Mas deixe-me dizer algo da parte de Deus. Você é escolhido por Deus. Você é chamado, escolhido, capacitado pelo Senhor. E como é que você vai orar para aquela pessoa que Deus disse? Ora por ela, vai lá, prega a palavra para ela. Como é que você vai orar para seus familiares? Por quê? Porque Deus manda dizer nessa noite, porque tem muitas vezes que você tem medo do que você vai enfrentar. Por quê? Porque você está esquecido que Deus te capacita e que você é capacitado por Deus. Tem pessoas que você precisa pregar, mas você diz: eu não vou, por quê? Porque ele é barra pesada, ele é duro. Muitas vezes tem situações que você diz: eu não vou, por quê? Porque eu me sinto incapaz de ir. Eu não posso ir. Eu não consigo ir. E como é que você vai levar a sua cruz até o fim? Como é que você vai ter a vida eterna se você não travar lutas na sua vida? E já se você foi escolhido por Deus para viver as promessas de Deus, para viver da forma que Ele quer que você viva, agora então olhe para você. Você é escolhido por Deus. A Bíblia vai dizer, Senhor, que os 37 valentes, a Bíblia vai dizer que Davi teve sede. E Davi vai dizer: eu estou com sede. A Bíblia vai dizer que havia ali 3 valentes de Davi. E a Bíblia vai dizer, claro em dizer, você pode ler, está escrito na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que esses 3 valentes vão lá. Por quê? Porque a água é lá em Belém. Só que a Bíblia vai dizer que os filisteus tomaram aquele lugar. Sabe o que é que os 3 valentes vão fazer? Os valentes vão fazer? Ele vai lá, aonde está a água, pega a água e leva para Davi. Sabe o que é isso? Tem gente passando muitas vezes. Deus está dizendo para você que tem pessoas que você precisa falar de Deus para ela. Ela precisa ouvir, você precisa ter determinação para falar de Deus para ela.
Mas se coloque na posição daqueles 37 valentes de Davi. Eu vou porque quem me mandou foi Deus. E se me ameaçarem de morte, não tenho medo. E se me jogar, se fizer calúnia contra mim, não tem problema. Por quê? Porque se Deus me enviou, Deus se responsabiliza. E o quê? E se vier flecha, e se vier a fruta para me ferir, Deus não vai deixar. E se pelejarem contra mim, a voz está escrita em sua palavra. E se pelejarem por você, não te alcançarão. Apóstolo fala, se pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, para te guardar, para mostrar para você que Ele tem sobre você as suas mãos. Então você não precisa ter medo. O que você precisa é se posicionar e dizer: Senhor, Tu estás dizendo, Senhor, então seja Senhor, feita a Tua vontade. Olhe, e quando você for para a guerra, quando você for para a luta, não olhe para você. Por quê? Porque se você for para cima, você vai dizer: Senhor, eu estou desprotegido, eu estou desprotegido, Senhor. Mas quando você ler a palavra de Deus, quando você toma posse do que está escrito na sua palavra de Deus, você sabe que você é protegido, guardado pelo Senhor. Você sabe que toda arma preparada contra você não irá prevalecer. Então o que é que você está fazendo calado? O que é que muitos estão fazendo calados sem ter coragem de pregar o Evangelho? Dou logo um pequeno testemunho para a igreja. Chegou um certo rapaz nessa cidade, e o Senhor dizia para mim: prega a palavra para ele, ensina para ele o meu Evangelho. Por quê? Porque o diabo vai tentar de todas formas levar ele para o mundo das drogas, das coisas erradas. E Deus disse para mim: toma ele, adota ele, prega o Evangelho para ele. E Deus disse para mim: mesmo que seja necessário perseguição contra você. E eu olhei para mim e eu disse: Senhor, tudo que o Senhor já fez por mim, Senhor, guardar ou proteger, Senhor, que tem por mim, Senhor, eu vou pregar o Evangelho, ainda que seja necessário, Senhor, que se levante, que levantar. E hoje o que tem lá em Jurema, onde eu moro, é pessoas já incentivando ele para o mundo das drogas. Disse: eu vou continuar lutando. Eu disse para ele: não vá por esse caminho. Eu disse para ele: fica atento, porque o diabo, aqui nesse lugar, você é novato. E o que eles querem é mais um para levar para o mundo das drogas. Eu disse para ele: olha para Cristo. Cristo te dá sabedoria para você discernir aquele que é amigo teu, aquele que não é. Nós somos, igreja do Senhor, aqui na terra, povos escolhidos por Deus. Não tenha medo. Deus cuida. Não tenha medo, Deus guarda. Não tenha medo, Deus protege. Não tenha medo, Deus está com você. Não se preocupe com aqueles que se levantarem. Por quê? Porque vergonhoso será a queda deles, e você permanecerá de pé na sua presença. Enquanto o mundo está da forma que está, você continuará de pé na sua presença. Mas se coloque diante dele para clamar, para buscar, para dizer: Senhor, tem luta que vem contra mim, Senhor, para eu desistir, meu Senhor. Mas eu sei que o Senhor me dá força. E eu sei, Senhor, que o Senhor há de me dar força. Por quê? Porque eu estou para estar escrito em sua palavra, Senhor, que aquele que espera o Senhor renovar as suas forças como águia. Então, Senhor, cuida, Senhor. O Senhor guarda, Senhor. O Senhor protege, o Senhor livra. Então, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. E confesso algo para a igreja: decisão nos caminhos do Senhor. Que muitas vezes vou pregar o Evangelho em alguma cidade. Eu nunca me senti desprotegido por Deus. Por quê?
Porque eu creio que enquanto eu estou a falar de Deus, Deus está me guardando, Deus está me protegendo. Sabe o que é isso? Não tenha medo de falar de Cristo. Você conhece alguém que está no mundo das drogas, no mundo dos caminhos errados? Não tenha medo. Abra a sua boca, por quê? Porque Deus cuida de você. Se você está com medo daquele que está aprisionado pelo diabo, não tenha medo. Por quê? Porque quem vai com você é Deus. Não tenha medo de abrir a sua boca. Eu decidi por todo mundo pregar o evangelho. Não tenha medo. Não tenha medo da resposta que você vai ouvir. Por quê? Porque Deus colocará um bloqueio no teu coração e não te ferirá. Porque muitas vezes, muitas pessoas, muitos cristãos só oram pelos da sua casa. Muitos cristãos apenas oram pelo seu lar, pela sua casa, oram pela nação, como está escrito na sua palavra. Mas muitas vezes Deus marca foco. Deus diz, olha aquele. Vai lá. Dobra o joelho por ele toda madrugada. Toda vez que tu for, ora por ele. Diz, Senhor, quebrando o coração daquele jovem que está nas drogas. Senhor, quebrando o coração desse homem que está na embriaguez. É porque muitos estão esquecendo do Deus que ainda quebranta coração e traz conserto e traz mudança de vida. Porque quando tu olhar para a Bíblia, tu vai ver o que foi que Jesus fez. Com mulher adúltera, com pessoas que estavam na vida errada, Jesus ainda é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não muda. O que muda muitas vezes somos nós mesmos. Porque é interessante, porque nós somos servos e amigos de Jesus. Só que muitas vezes tem a palavra que se repete dentro de nós, que nós mesmos deixamos acontecer dentro de sabe qual? Senhor, será que tu estás comigo? Sabe o que é isso? É quando nós não pegamos com firmeza o que Deus fala conosco. Imagina, se Deus te colocasse, e Deus coloca, em situações de perigo. E você dissesse, Senhor, me protege. E o Senhor com suas mãos protegesse, que Ele protege realmente. E aí depois, quando viesse outra situação adversa contra você, de perigo, você disse, Senhor, será que eu vou perecer? Já viu, já mudou? Não. Mas tem que continuar na mesma, Senhor, eu sei, Senhor, que não é o meu fim. Eu vou, Senhor, até onde o Senhor disse que eu vou. Eu vou, Senhor. Por quê? O Senhor nos ensinou a nós sermos filhos. E que somos filhos da promessa de herdar a vida eterna. Mas na primeira luta, muitas vezes já estamos dizendo, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Para quê? Para voltar para lá? Para lá fora? Mundo de pecado. Mundo distante dele. Mundo de tristeza, mundo de dor, de sofrimento. Aqui dentro é melhor. Buscando a Ele é melhor. Por quê? Porque tem certa situação que vem de tristeza, de dor, mas nós queremos ao Senhor. O Senhor diz sim, não te preocupa não. Essa aflição é passageira, logo estou tirando. Essa dor que tu sente não é permanente não, logo passa. Essa tristeza que tu está sentindo vai passar. Porque quem se coloca quem busca ao Senhor encontra refúgio. Quem encontra refúgio em Deus está
está guardado. Mas não é só guardado do homem sanguinário, não, viu? Não é só guardado da potestade das trevas. Não é só guardado da lança, não é só guardado do laço do passarinheiro, não. Não é só isso, não. Não, é muito mais. É socorro bem presente na hora da angústia. Porque eu e você fomos escolhidos para servir ao Senhor. E a palavra de Deus fala: Ele livrará e salvará, e operará sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quando você estiver em situações daquela que você pensa consigo: Senhor, eu sei, meu Pai, que o Senhor está vendo. Então você deve olhar para o que está guardado dentro de você. Você tem guardado dentro de você palavra. O salmista Davi disse para esconder a tua santa palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Mas não tão somente a palavra de correção, mas também a palavra que coloca você. E quando o inimigo vem para querer te fazer mal, para querer te ofender, para querer te colocar você para baixo, tem palavra de Deus dentro do seu coração para você. É confrontar ele e dizer: não! Mas olhe para você. Muitas vezes se achando incapaz. Você pode até pensar dessa forma, que você é incapaz. Você pode pensar quantas vezes você quiser. Você pode pensar quantas vezes você quiser que você está só e que Deus te abandonou. Mas quando você olhar verdadeiramente que tudo isso que você está a pensar está errado. Porque o Senhor está com seus olhos atentos para mim e para você. Ele está olhando para você. Ele contempla, Ele vê tudo. Só que me deixe me dizer mais algo da parte de Deus. Não fica triste quando você clamar e a resposta não vier no momento que você quer que venha. Não fique triste quando algo acontecer, suceder na sua vida e você pensar: Deus me abandonou. Não fique de cabeça baixa. Não fique se achando incapaz. Porque a palavra do Senhor está escrita: esperei com paciência no Senhor. Existe crente, existe pessoas cristãs que estão agindo tão imaturamente que quando Deus não responde, se entristece. Que quando Deus não responde, eu vou desistir. Não acontece nada. Eu não estou vendo Deus fazer nada, eu vou desistir. E muitas vezes tem pessoas que estão até não descendo mais os joelhos, porque Deus ainda não respondeu. Mas o que tu precisa, a resposta de Deus. Por Deus não te responder, você vai desistir da tua vida eterna? Por Deus não fazer, por Deus não ter feito, tu vai desistir do céu, tu vai desistir da morada eterna, tu vai desistir do repouso da tua alma, tu vai desistir do eternamente com Deus, tu vai desistir do não haverá mais lágrima, do não haverá mais choro, do não haverá mais pranto, do onde não haverá mais sofrimento.
por Deus não te responder. Não desiste. Muitas vezes o cristão serve a cena do Senhor, mas meu filho não larga, mas meu marido não muda, minha esposa não muda, mas é assim, eu fico triste. E se tu jogar a toalha? E se tu desistir? E se Deus está querendo contigo mais intimidade por meio do que está acontecendo? Não sei porque Deus está falando dessa forma. E se Deus está permitindo certas situações adversas para que tu se aproxime mais dele? E tu está querendo desistir? Mas eu orei e ele saiu dos caminhos, ele até estava andando, mas de repente voltou para lá de novo. Permaneça na oração, permaneça no joelho. Mas é tão difícil a minha vida. Difícil nada. Difícil nada. Porque o que eu e você mais precisava, o Senhor nos mostrou. Nós andávamos em trevas. Nós andávamos em caminho de morte. Nós andávamos em caminhos errados. Nós sabíamos, mas ignorava, desprezava. E de outrora nós vivíamos lá no mundo. E nós dizíamos, eu queria que não fosse dessa forma. Eu queria que eu não precisasse, no trono, nós muitas vezes, alguns eram assim, eu não queria que, para mim estar alegre, precisasse beber, não, eu não queria que para estar alegre, precisasse eu estar pulando, dançando, não, eu queria uma verdadeira paz dentro de mim, que me desse, e o Senhor te mostrou que é Ele. Eu no caminho de morte, nos caminhos errados, dizia, Senhor, me mostra o caminho. Mas Deus disse para mim, tu sabe que esse é caminho de morte, então deixa. Tudo que você precisava, tudo que a sua alma desejava, Ele veio ao teu encontro e disse, filho, o caminho agora é esse. Tu se sentia só, mas sabe que a partir de agora você nunca esteve só, mas a partir de agora você vai ver a minha morte e guardar e te proteger. E quando ontem e outras nós não reconhecemos que a mão de Deus protegia, guardava, mas agora nós olhamos para Cristo, Senhor, tu tens sido um Deus tão bom e tão maravilhoso sobre minha vida, Senhor. Mas, querido Senhor, mas e pregar o Evangelho para alguém? Pode ter certeza, é uma luta dentro de si. Mas Cristo ensinou que o Senhor nos dá força, nos fortalece. Deus hoje fala contigo nessa noite. Que tudo aquilo que está a passar nessa terra, toda a aflição, toda a profecia se cumprindo, o mundo agindo no maligno, mas e pessoas maldosas do coração. Mas o Senhor desce nessa noite para nós nessa noite e fala para o coração nessa noite. Ele fala, Jeremias capítulo 1 e o versículo 9, não tema diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Deus tocou tão profundamente no meu coração nessa semana que Deus disse, filho, olha o que você está vendo com seus próprios olhos. A maldade terrivelmente. Digo, Senhor, a tua palavra, Senhor. É a tua palavra se cumprindo, Senhor. Mas aquele que busca ao Senhor
ele encontra refúgio. Ele encontra fortaleza. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado. Não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Providência de Deus, mãos de Deus sobre a tua vida. Mesmo o coração querendo se apertar, mesmo o coração querendo se entristecer, dizer: Senhor, não deixa. Porque a palavra fala que, por se multiplicar no cuidado do amor de muitos, esfriaria. Mas Deus, ele te consola. Mas Deus faz você de um valente para lutar. Deus faz você de um valente para enfrentar situações que vier. Então não se esqueça dessa palavra. Quando vier lutas na tua vida, se coloque na posição de um valente, de um servo do Senhor. A luta está travada, mas dobra o joelho. Não entrega, não. Porque Deus é contigo para te livrar. Senhor, a luta é grande, mas sei que tu estás comigo. E bem verdade que existe uma luta dentro de mim, dentro de você. Sabe qual é? Bem verdade. O velho Egito lá atrás, que muitas vezes quer entrar, mas dobra o joelho que tu vence ele. Dobra o joelho que tu vence ele. Dobra o joelho que tu não somente tu vence ele, mas tu vence todas as lutas que vêm sobre a tua vida, todas as batalhas. Lembra de Davi? Enfrentou a primeira, a segunda e a terceira guerra e a quarta guerra. E a Bíblia vai dizer que na primeira guerra Davi já estava cansado. Mas Davi permaneceu. Foi na segunda, foi na terceira, foi na quarta, não saiu. Deixa quantas lutas vier sobre a tua vida, porque é permissão de Deus. Mas se coloca em posição para você vencer a todas elas. Deixa vir a primeira, deixa vir a segunda, deixa vir a terceira, deixa vir a quarta, deixa vir a quinta, deixa vir quanta luta vier. Mas saiba se prontificar e dizer: Senhor, eu vou vencer todas essas lutas. Porque tem dias que só vem 1, 2 lutas, 3 lutas. Mas tem dias, igreja do Senhor, que é luta mais em cima de luta. Vem uma, acaba uma, vem outra. De repente para. De tardezinha vem outra luta novamente. Mas veja que você vence todas elas. Por quê? Porque maior é o Senhor que está comigo, que está com você. Se prontifique a estar na posição. Mas quando você estiver diante da luta, não diga: não vou conseguir, não. Não diga isso. Diga: eu vou vencer, porque o Deus de Israel, o Deus Senhor dos Exércitos, Ele está comigo. Então pode vir quanto a lutas vier. Estou pronto para vencer, porque o Senhor está comigo. E assim, agora essa oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus.